Oi, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje a conversa é sobre a Gluconex e eu sei, eu tô em dívida para contar para vocês como tem sido a evolução do Francisco, meu companheiro, que está usando a Gluconex. Então hoje a conversa é sobre isso. Vamos falar sobre os resultados dele, os desafios, como é o perfil dele para que vocês entendam. E de quebra a gente vai falar sobre respondedor tardio e respondedor precoce, o que realmente os estudos científicos falam sobre isso, para que você entenda se você respondeu precocemente ou está respondendo tardiamente à medicação. Então vem comigo, vamos falar sobre isso? Fico muito feliz de tê-los aqui mais uma vez. Eu sou a Gibetin, jornalista, comunicóloga, e se você está chegando pela primeira vez aqui no canal, que bom, seja bem-vindo. O que a gente fala aqui nesse canal? A gente fala muito sobre emagrecimento, notícias, informação. Como jornalista, eu trago sempre informações do que está acontecendo nesse universo dos análogos de GLP-1, e a minha missão se tornou construir uma grande comunidade, quem sabe a maior comunidade de pessoas em emagrecimento saudável com os análogos de GLP-1 aqui do Brasil. Venha fazer parte disso também. Se você chegou para aqui agora, confere. No descritivo do vídeo também tem o link para o nosso grupo VIP de WhatsApp, grupo que cresce todos os dias, e é um lugar onde a gente não vende, não indica, mas onde a gente troca experiência, conversa, a gente se informa, a gente realmente tem um espaço de confiança seguro para que pessoas que estão passando pelo mesmo desafio, que é esse de transformar a sua vida, se conectem. Vamos falar sobre o tratamento com a Gluconex? Sim, Francisco, para quem não sabe, é meu namorado, meu companheiro, a gente há anos, né? Começou a fazer o tratamento com a Gluconex. Francisco é um homem de 1,80 m de altura, estava pesando 126 quilos e ele também veio pelo mesmo processo que eu. A gente fez um tratamento junto com semaglutidas, ele teve uma resposta boa para sema, mas quando eu parei, ele também parou. Depois de alguns meses, né, que eu fui para tirzepatida, ele de cara não entrou na Tirze, ele ficou me assistindo para ver como é que ia ser o meu resultado, e aí depois de alguns meses em uso, ele então resolveu fazer uso também da tirzepatida. Ele começou o tratamento em dezembro de 2025, com 126 quilos, ponto 100, e ele começou com a Tirzec. Aí eu tinha trazido a Tirzec e ele começou a fazer o tratamento com a Tirzec para ver se ele ia se adaptar à tirzepatida. E aí, depois disso, em fevereiro, ele foi junto comigo para o Paraguai e comprou sua medicação. Nessa data, eu trouxe a Tirzedral para mim e ele trouxe a Gluconex para ele. Então, eu comecei a fazer o tratamento com a vermelhinha e ele com a azulzinha. O que a gente percebeu de resultado, de comportamento de Francisco? Então, vou dar um overview aqui para vocês entenderem. Francisco é um cara que gosta muito de musculação, gosta de treinar, ele é muito forte, ele tem muita massa magra, mas com a nossa mudança de Goiânia para Brasília, estávamos os dois sem praticar atividade física, a não ser uma caminhada, porque a gente ainda não tinha conseguido se adaptar a uma rotina de musculação com uma academia muito próxima da gente. Abriu então uma academia aqui do ladinho de casa. Diferente de mim, que demorei para começar a fazer musculação, Francisco imediatamente começou a fazer musculação e coincidiu com a data da Gluconex. Ele começou a tomar a Gluconex e ele voltou para a musculação. Ganha massa muito rapidamente. Assim, a mudança dele, ele ganhou alguns centímetros, inclusive, em braço, peito, costas, assim, porque quando ele volta para a musculação, o corpo tem memória muscular e ele tem muita massa magra rapidamente, ele ganha músculo. A gente já percebe a diferença no corpo dele, né? Apesar dele ter, sim, uma taxa de gordura alta, o IMC dele também estava bem alterado. Então, vou passar alguns números para vocês entenderem os números de Francisco do começo, depois da mudança dele para a Gluconex, e agora como é que ele está depois de 2 meses de uso de Gluconex. Então, Francisco, em dezembro, quando começou o tratamento, ele estava com 126,1, um IMC de 38,92, quase 39 de IMC. Obesidade grau 2, chegando perto da obesidade grau 3, mas isso estava muito pesado, com 127 de abdômen, tem bastante gordura visceral, quadril 121 centímetros, os braços estavam ali na casa de 39, 38, então a gente foi fazendo uma evolução. Nós entendemos que ele tem uma resposta muito diferente da minha resposta, por exemplo, para a medicação. E tem um comportamento muito diferente do meu também. Então, Francisco, quando mudou
Isso ele começou com a Tirzec, e aí em março, final de março, ele migrou para Gluconex. Então ele só foi mudar para Gluconex nos últimos dias de março. Como ele estava quando ele mudou para a Gluconex? Ele estava com 119,3. Então, de 126 para 119, ele tinha emagrecido quase 7 quilos inicialmente. E agora, 2 meses depois, ele emagreceu mais 3 quilos. Então, agora ele está com 116 quilos. Então, ele emagreceu 3 quilos em 2 meses, 1,5 kg por mês. O que é interessante dos números do Francisco é que ele emagreceu, mas assim, ele teve uma diminuição no quadril, ele teve uma diminuição no abdômen, que é muito importante, como ele tem muita gordura visceral e ele já tem uma esteatose hepática, já tem gordura no fígado de moderada para alta. É importante que ele perca a gordura visceral. Ele ganhou músculos, ele aumentou braço, mais de 1 centímetro em cada braço. Ele aumentou o peito, tórax, costas, assim. Então, e você vê mesmo que as costas dele são maiores. E ele diminuiu o abdômen, ele diminuiu o quadril, ele diminuiu um pouco de cintura. Então, tudo teve aí uma perda de 2 centímetros. E no quadril teve até mais, o quadril dele diminuiu bastante. Ele teve um emagrecimento em medidas e em pontos que são cruciais pra gente, né? Com abdômen, cintura. Mas ele ganhou músculos e mesmo assim deu 3 quilos de diferença na balança. Então a gente ainda não fez uma bioimpedância para ter certinho essa mudança. Estou cogitando, inclusive, comprar uma balança de bioimpedância, porque a gente faz bioimpedância numa Drogazil aqui perto de casa, que eles têm lá a balança de bioimpedância, mas eu estou cogitando comprar uma mesmo em casa, apesar de eu saber que já fica até para você também. As balanças de bioimpedância que a gente tem em casa, caseiras, elas não são super precisas, tá? Então não dá pra gente cravar que aquilo é aquilo, mas é meio que ajuda a gente a ter uma noção de como tá a evolução. Não fique neurótico com a sua balança de bioimpedância, mas use ela meio como uma bússola, para você saber se está indo no caminho certo, tá bom? Então estou considerando comprar para a gente conseguir acompanhar essa mudança do Francisco, inclusive a minha também, claro, mas a dele é muito curioso, porque ele realmente aumentou centímetro em vários pontos que são interessantes e perdeu peso. Tá muito bom para ele. O que é importante eu falar aqui para vocês? Francisco faz musculação, faz cardio, vai caminhar nos finais de semana, durante a semana ele faz cardio na academia e Francisco mudou pouquíssima coisa da rotina dele. Algumas coisas ele diminuiu, mas por exemplo, Francisco não parou de tomar a cervejinha dele no final de semana, tá? Ele diminuiu, mas não parou. Ele não teve isso que muitas pessoas têm, que é, com o início da medicação, parar de tomar álcool, né? Muita gente para com o álcool, mas ele não parou, ele não diminuiu o consumo. Coisas importantes para a gente falar. A dose do Francisco. Francisco começou com 5. Ele também, uma pessoa grande, assim como eu, também já tinha experiência com a semaglutida, então a gente fez a mesma estratégia, que foi já de começar com 5. Ele ficou acho que 2 meses em 5, adaptou bem, aí a gente começou a fazer a subida da dose dele. Então foi para 6, foi para 7, para 6,5, 7, né? Subindo ali mais ou menos a cada 3 ou 4 semanas de adaptação, percebendo isso. E ele está agora em 8. Então, a dose do Francisco agora é 8, depois de 5 meses completos de tratamento, indo para 6 meses de tratamento. Ele não teve nenhum tipo de colateral muito crítico. Os colaterais que ele teve, com a Tirzec principalmente, foi muita azia, muita dificuldade de digestão. Tomando omeprazol 2 vezes por dia, porque à noite ele sentia muita azia. Com a Gluconex isso diminuiu. Não é que não tem mais, ele continua tendo, mas muito menos. Tem sim umas variações ali gastrointestinais, como todo mundo tem, às vezes prende um pouco, às vezes solta um pouco, mas nada crítico que atrapalhou a rotina dele. Sim, ele está gostando bastante da Gluconex. Por quê? Porque ele sente que tem uma saciedade, mas não é nada que o impeça de comer, que faça com que ele fique completamente sem fome, então ele consegue comer, sente saciedade, então hoje ele come muito menos do que ele comia. Outra coisa que ele percebeu, que realmente a melhoria da azia foi muito bom para ele, então ele está muito feliz com a Gluconex.
por ele continua com a Gluconex. E aí, dito tudo isso, muitas pessoas vão falar assim, ah, mas 10 quilos em 5 meses é muito pouco. E aí é onde entra agora a conversa sobre respondedor precoce e respondedor tardio. A gente precisa parar de achar que isso é muito, isso é pouco, e a gente precisa realmente ver o que a ciência nos diz sobre isso. O que a ciência nos diz? O que o estudo com a tirzepatida e com os análogos de LP1 realmente nos falam? E aí eu fui buscar, encontrei um estudo Surmont-1, onde, feito com análogos de LP1, que ele fala sobre essa questão do respondedor tardio e respondedor precoce. Nesse estudo, ele fala que o respondedor precoce é aquele paciente que perdeu 5% ou mais do peso corporal até 12 semanas. Então, se eu for levar ao pé da letra, Francisco perdeu 5% em 12 semanas. Ele perdeu 6 quilos. Ele perdeu 5% em 12 semanas. Então, ele não é um respondedor tardio. Olha que coisa. Mesmo que, num geral, ele parece uma resposta mais lenta do que a gente está acostumado, quando a gente vai olhar o que o estudo realmente fala, ele está na média. Ele é um respondedor que perdeu 5% do peso dele em até 12 semanas e continua perdendo peso. Então, hoje, depois de 5 meses de uso, um pouco mais de 20 semanas de uso da tirzepatida, ele teve um emagrecimento referente a 7,3 do peso dele. Ele perdeu mais de 7% do peso corporal inicial dele do tratamento. Então, ele tem uma boa resposta. Por quê? Porque o estudo da tirzepatida mostra as pessoas perdem em média de 16 a 22,5% em 72 semanas. Aí a gente está desesperado para perder 20 quilos em 3 meses. Ah, mas tem gente que perde. Tem gente que tem uma resposta realmente muito boa, responde muito rapidamente. Tem gente que tem muitos quilos para perder, mas essa não é a média do estudo. E esse estudo foi feito em milhares de pessoas. Então, e o respondedor tardio, Gi, o que isso significa? Essa pessoa não vai responder? Não vai emagrecer? Vai. O paciente que é tido como respondedor tardio é aquele paciente que perdeu menos de 5% do peso corporal em até 12 semanas, mas ele pode continuar perdendo ao longo do tratamento. Quando a gente fala desses respondedores tardios, cerca de 18% dos participantes do tratamento do estudo com a Mounjaro foram classificados como respondedores tardios, que mesmo perdendo menos que 5% do peso em até 12 semanas, eles continuaram perdendo ao longo do tratamento e 70% deles já tinha atingido pelo menos 5% de perda de peso na semana 24 e 90% atingiu 5% na semana 72. Então, 90% das pessoas que fizeram o tratamento com a tirzepatida tiveram uma perda de pelo menos 5% do peso em até 72 semanas, tá? Então, mesmo, aliás, 90% dos respondedores tardios, né? Apenas 10% dos respondedores tardios não chegaram a emagrecer nem 5% do peso corporal inicial do tratamento. Então, agora, o que eu quero falar sobre isso? É uma provocação para que você também analise como está a sua perda de peso, em que semana você está e se isso faz sentido. Você é um respondedor precoce ou tardio? Parar de realmente se comparar com o influenciador X, com o amiguinho Y, que emagreceu não sei quantos quilos, e olhar para a média do estudo, e a partir desta média do estudo, você entende se está sendo coerente para você ou não o seu emagrecimento. Entenda isso. Porque eu recebo com muita frequência pessoas me falando: ah, eu acho que está muito lento, emagreci só 10 quilos em 2 meses. Ah, acho que está muito lento, porque eu queria ter emagrecido mais, mas eu emagreci só 20 quilos em 6 meses. E aí eu pergunto para a pessoa, mas qual é o seu peso? Porque não é sobre quantos quilos você perdeu, mas é qual é a porcentagem do seu peso corporal inicial você já eliminou. É esse o número que você precisa ter em mente, tá? Para fazer sentido. Então, sim, Francisco, em um pouco mais de 20 semanas, emagreceu 7,3% do peso corporal dele, que é um excelente resultado. Emagrecer 10 quilos sem tratamento, sem o acompanhamento de uma medicação como é a tirzepatida, não tinha acontecido até então. Ele só conseguiu esse emagrecimento porque está mantendo uma rotina muito parecida com o que ele tinha, fez poucas mudanças e ainda assim ele emagreceu 10 quilos em 5 meses. Eu acho um número excepcional.
Ah, mas ele podia fazer uma série de coisas, né? Mas esse ritmo para ele tá bom? Ele consegue seguir com a vida dele de uma forma razoavelmente equilibrada? Talvez se ele tivesse abdicado de algumas coisas na dieta dele, ele tivesse emagrecido um pouco mais. Mas ainda assim, ele está satisfeito com o emagrecimento dele. E eu estou feliz por ele, porque 10 quilos a menos, gente, ele caminha, ele trabalha, ele vai para musculação, abraçado com menos, né, 10 quilos, menos 2 sacos de arroz no corpo dele. Isso já está fazendo uma diferença tremenda na saúde dele, para o coração dele, para o fígado dele, para o rim dele, para as articulações dele. Então isso é fantástico. Então a gente precisa parar de se comparar com os amiguinhos, com o influenciador, e olhar para o seu processo, como está a resposta do seu corpo. Até porque, dessa forma, uma que você reduz a ansiedade, outra que você pode buscar junto com o nutricionista que te acompanha, com o médico que te acompanha, estratégias que sejam eficazes para o seu caso. Cada ser humaninho é um universo e responde de um jeito específico. Sobre a Gluconex, eu tô com uma caixinha aqui até, ó, que ainda tá lacrada, que ele comprou e trouxe em fevereiro, quando a Gluconex estava permitida, tá, pessoal? Hoje, essa medicação não está permitida pela Anvisa. Ah, mas dá para trazer? Cada um sabe dos riscos que corre, tá? A Gluconex, eu vou até abrir aqui, ó, para vocês verem. Ela vem lacrada. Até uma pessoa me mandou com um lacre um pouquinho diferente. Vem lacrada. Tem aqui o lote e tudo mais. E aí vou abrir juntos aqui para vocês verem a caixinha. Ó, bula, 4 ampolinhas, tá bom? Você pode tirar aqui, vou tirar uma ampolinha para a gente ver juntos. Então, a ampolinha vem. Vai dar para ver? Vai, né? Vem bem lacradinha, tá? Aqui, nome, tudo certinho. Tá geladinha. E lote de validade, tudo mais, tá? Isso aqui é o que você precisa conferir. Dentro dessa caixa, ela veio 4 ampolas. Cada ampola dessa tem o equivalente líquido aqui a 1 ml de líquido, que correspondem a 15 mg de medicação. Então, se você estiver usando a Gluconex, é preciso que você entenda que o fracionamento dela é diferente da Lipolés, da TG, da Tirzedral e todas as outras. Ela é a única que vem diluída em 1 ml. Então, ela tem uma tabela só dela, tá? De fracionamento. Precisa fazer essa conta certinha. Então, essa aqui é a Gluco. Ela vem 4 na caixinha. Ah, Gi, mas eu vi alguém comprar de seringa. Sim. Tem a Gluconex de seringa também. Eu conheço pessoas que trouxeram essa medicação em seringa para você usar naquele tipo de seringa como é a minha da Tirzedral, que vem cada 15 mg vem uma seringa. E aí, se você estiver tomando doses menores, você tem que fracionar a seringa também com muita atenção. Então, essa aqui é a azulzinha, e é essa que Francisco está tomando, porque quando nós fomos para o Paraguai, foi aquele que ele optou por trazer, né? A gente trouxe as duas marcas para que nós tivéssemos a experiência dentro de casa de cada um estar tomando uma marca e entender como ela age. E estamos os dois felizes e satisfeitos com as duas marcas, inclusive. Muito bem, então me conte, você é um respondedor tardio ou um respondedor precoce? Tá fazendo uso da Gluco? Me conta, quero saber, tá? Como está sendo a sua experiência, o seu emagrecimento, os seus colaterais, o que algumas pessoas falam sobre a Gluco, e eu já vi vários relatos desse tipo, é que a Gluco na primeira semana parece que não bateu direito. A pessoa fica meio com fome e tal, mas aí com o empilhamento das doses, né? Ou seja, quando ela vai tomando a segunda, a primeira ainda está ativa no corpo, então com o empilhamento, que ainda fica com essa meia vida da primeira dose, mais a dose completa da segunda e assim por diante, que ela funciona muito bem.
né? E pessoas estão me mandando ótimos relatos de bom emagrecimento, boa diminuição de gordura visceral, que é excelente. Quero saber como é que está o seu tratamento, como é que está a sua evolução, a sua jornada com a gluco. Me conte. Ah, se você quer saber sobre o fracionamento da gluco, eu tenho no feed aqui da nossa comunidade e também tenho no meu Instagram, @gibetim, lá no feed fixado tabelinhas de fracionamento das cheeses todas, tá? Incluindo da azulzinha. Foi útil esse conteúdo para você? Trouxe algum insight? Alguma informação relevante? Você acha que faz sentido compartilhar com alguém que também está fazendo uso da azulzinha? Eu vou ficar muito feliz se você fizer isso, tá bom? E claro, antes de sair, dá aquela conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. Estou com a meta de bater os 10 mil inscritos até o final do ano, mas para isso eu preciso de você. Obrigada e até o próximo conteúdo sobre os análogos de GLP-1, a minha experiência com emagrecimento e muito mais. Até!